Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29, versos 15 a 35. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, a sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. É importante que vocês saibam que até esse momento ela estava com um véu. Jacó não sabia se era de fato Raquel. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão a Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz a um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe deu à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Queridos, a história de Jacó é uma história de 3.800 anos atrás, mas é uma história extraordinariamente contemporânea aos nossos dias. Por quê? Porque é a história que conta sobre um homem com um vazio existencial dentro de si, com uma essência vazia no seu coração. Jacó lutou a sua vida inteira para buscar o verdadeiro amor. O título da mensagem de hoje é A Busca pelo Verdadeiro Amor. A verdade é que Jacó, ele estava desesperado pela aprovação das pessoas. Ele queria ser o amado do pai, mas não era o preferido. Ele lutou pela bênção de Deus a vida inteira dele. Jacó tentou preencher um vazio. E por causa dessa luta, desse desejo de preencher o vazio existencial, procurando em alguém a posição de redentor, a posição daquele que teria, o objetivo de suprir o seu vazio, fez com que Jacó se metesse em alguns problemas muito sérios. Na verdade, ele teve que fugir do seu irmão, da ira do seu irmão, porque ia matá-lo. Vocês sabem, ele roubou a primogenitura, ele enganou o pai, enganou o irmão e teve que fugir. Mas no capítulo 28 de Gênesis,
Jacó tem um encontro com Deus. Ele tem uma conversão. E muita gente, quando fala de conversão, imagina que a conversão é algo que traz uma mudança instantânea. Jacó encontrou com Deus, então, da mesma maneira como nós, quando encontramos com Jesus, a gente pensa que a nossa vida vai acabar, não vai ter mais nenhum problema, que os problemas existenciais vão deixar de existir. Mas a gente vê na vida de Jacó que eles não acabaram de uma vez. Na verdade, a conversão é o início de um processo de cura, que dura a vida inteira. E quando Jacó chega, portanto, em Harã, na terra dos parentes da sua mãe, Labão, era irmão de Rebeca. Então ele chega lá e ele vai para um lugar onde ele espera que ele também pudesse ter o aconchego, a proteção e, sobretudo, o amor para preencher o vazio que ele tanto tinha. E quando ele chega lá, quem ele conhece? Raquel, o amor da sua vida. E naquele momento eu acho que Jacó tira todas as expectativas de felicidade do pai e coloca na mulher amada. E aí o problema continua. Jacó chega e fala: escuta, Labão, eu quero trabalhar para você. Eu quero trabalhar 7 anos para você pelo amor de Raquel. E Labão já começa a enganar Jacó, porque você não vê Labão dizendo: tá bom, eu vou fazer isso. Ele diz: por que eu vou dar ela para outra pessoa? Eu dou para você. Ele disse sim. Jacó está falando: eu quero fechar um acordo com você. Eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. Labão disse sim? Não. O que ele disse? Por que eu vou dar ela para você? Para outro? Dou para você. Mas ele não disse sim. Ele disse, lá no fundo ele estava dizendo: esse camarada está tão apaixonado que eu vou fazer ele trabalhar muito mais do que 7 anos para mim. E aí então começam os problemas na vida de Jacó. Nessa reflexão, eu quero discutir 3 pontos com vocês aqui. Em primeiro lugar, o que está por detrás deste vazio essencial. Em segundo lugar, quais as desilusões que a gente tem quando a gente coloca numa pessoa, numa profissão ou em qualquer outro objeto a tarefa de ser o nosso redentor. Porque só Deus pode ser aquela pessoa que preenche o nosso vazio. E em terceiro lugar, qual é a solução para isso? Amém? Então vamos lá, o que está por detrás disso? O que fez de fato Jacó entrar de novo no problema? É muito importante você entender o contexto do livro de Gênesis. Lá no início do relacionamento de Abraão com Deus, Deus fala para ele assim: Abraão, eu vou trazer o Messias através da tua família. Eu tenho uma aliança com você que vai garantir que através de você a salvação do mundo virá. Então, em cada geração, Deus escolheu uma pessoa através de quem ele iria abençoar e trazer a sequência da linhagem do Messias. Jacó era essa pessoa. Que interessante, né? O escolhido de Deus não era o escolhido do pai, porque Jacó era o amado de Deus, era o escolhido de Deus, mas não era o amado de Isaac. Isaac amava Esaú. E naquele momento, Isaac preteriu Jacó por causa de Esaú. E isso provocou um vazio no coração de Jacó, que fez ele fazer algo extraordinariamente terrível. Ele traiu o pai. Ele enganou o pai, enganou o irmão. Jacó não estava preocupado, queridos, com o dinheiro. Ele queria o amor do pai, ele queria a aceitação do pai. Acontece que por causa do ato errado que ele teve que fugir. E foi embora sem dinheiro, sem herança, sem nada. Porque Jacó estava procurando a redenção dele na pessoa errada. Por melhor que Isaac fosse, Isaac era imperfeito. E gerou no coração de Jacó este vazio. Eu quero dizer para vocês todos aqui, queridos, que há um vazio existencial no coração de cada um de nós.
Não existe ninguém aqui nesse lugar que não tenha isso. E a verdade é que o ser humano, passado esses 4.000 anos, quase 4.000 anos, continua procurando preencher um vazio existencial. E isso faz com que as pessoas acreditem: não, eu serei feliz se eu tiver uma promoção, eu serei feliz se eu me casar com aquela moça, eu serei feliz se o meu marido me amar, eu serei feliz se eu tiver uma outra vida, se eu mudar de cidade. Não, querido, nenhuma dessas coisas pode preencher o vazio do seu ser, o vazio existencial que está no teu coração. Então Jacó, novamente, ele está, por causa desse vazio, se metendo numa enrascada. Nos versos 16 a 18, a gente vê claramente que Jacó se apaixonou imediatamente por Raquel. E queridos, quando ele chega e propõe para Labão trabalhar 7 anos, Labão na hora percebeu a fragilidade dele. Vocês sabem quanto que era o preço natural de uma esposa? De 30 a 40 shkalim. Um shkalim era o salário de um mês. Em outras palavras, o normal, quando alguém ia propor casar com a filha de alguém, era pagar 30 a 40 meses de trabalho. Daí entre 3 anos e meio. Jacó de cara fala: pago o dobro. Labão falou assim: o camarada tá de 4. Tá de 4, vou cobrar dele muito mais do que ele pensa. E aí Jacó trabalha os 7 anos, como se fossem dias. É um apaixonado. Durante 7 anos ele está acreditando que ele vai ser feliz, que o vazio do interior dele vai ser preenchido. Quando? Quando ele se casar com Raquel. Diga para a pessoa do teu lado: será? Queridos, a Bíblia é muito bacana quando você pode ler no hebraico. Essa tradução que você está lendo, ela é muito mais amena. O versículo 21 diz o seguinte: passaram 7 anos, né? E aí o texto diz: disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque já venceu o prazo para que eu me case com ela. No hebraico não diz nada disso. No hebraico diz assim: dá-me a minha mulher, porque eu quero entrar nela. Ele está falando assim: eu quero transar com ela agora. É assim, queridos, os rabinos ficam envergonhados, eles nem comentam o negócio. Eu leio no hebraico. Ele literalmente trabalhou 7 anos, só pensou naquilo. Os adolescentes que estão aqui estão me entendendo, né? Chega uma idade que você só pensa naquilo, né? Para a gente falar sobre isso de uma maneira mais amena, a tradução melhor deveria ser a seguinte: dê minha mulher porque eu quero ter sexo com ela. Isso, querido, é muito incomum na tradição hebraica. As pessoas não se casavam por paixão. As pessoas se casavam naquela época por contrato. O pai de uma moça indicava um rapaz que ele conhecia o pai, e era assim que era feito. Então não era algo comum. Mas a verdade é que Jacó sempre foi um indivíduo passional, sempre agiu pelo impulso, procurando preencher o vazio da alma dele. E ele então, nesse momento, ele acredita que quando ele tiver aquela mulher, ele vai ser plenamente feliz. Quantas pessoas erram hoje nas escolhas simplesmente porque se casam pela paixão? Bom, Jacó pensava: ela vai preencher minha vida, finalmente eu vou viver algo que vai me completar. Mais uma vez a gente vê um homem
aleijado emocionalmente, achando que a plenitude virá através de um casamento. Se você aqui é casado, você sabe muito bem que o casamento pode ser uma grande bênção, mas ninguém é competente para preencher o vazio que a gente tem. Só Deus preenche. Eu tenho uma esposa maravilhosa, e ela também tem um marido maravilhoso. Desculpe, irmãos, a gente vive muito bem, mas eu não posso preencher o vazio existencial da Lília, e nem ela preenche o meu. Nós precisamos de Deus, porque nós dois juntos podemos buscar em Deus o suprimento que eu não posso dar para ela e ela não pode dar para mim. Agora, tem pessoas que buscam preencher esse vazio em outras áreas, na profissão, em esportes, numa vida radical. Tem gente que fica correndo a vida inteira atrás do elemento que vai lhe dar plenitude, quando na verdade Deus está tão perto, e é Ele quem pode preencher o vazio da nossa alma. Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, abatidos, e eu vos aliviarei. O alívio só vem de Deus. Diga para a pessoa ao teu lado: querido, o vazio só pode ser preenchido pelo Deus. Então, quando a gente está querendo se livrar do sentimento de nulidade, na verdade a gente está querendo redenção. E redenção, meu querido, só Deus pode trazer. Segunda reflexão que eu quero fazer, portanto, é qual a desilusão ou quais as desilusões que vêm dessa busca em qualquer outra pessoa que não seja Deus para preencher o vazio. No caso de Jacó, a desilusão foi o seu sogro Labão. Queridos, Jacó era um enganador, era ou não era? Quando ele conheceu Labão, ele encontrou um enganador à sua altura. Todo pecado, muitas vezes Deus vai tratar com a nossa vida assim. E ele então, quando ele chega e propõe aqueles 7 anos, ele acha que está justo, ele está se entregando. Ele falou: esse camarada é meu parente, eu encontrei um lugar, é aqui que eu vou ser feliz, é aqui que eu vou poder viver uma vida plena. Esse homem aqui, olha, o meu pai me rejeitou, mas esse homem aqui vai preencher o vazio da minha alma. E a sua filha? Nada, ao contrário. Labão reforçou o que havia no coração de Jacó. Quando ele ouve um sim, porque ele estava inclinado a ouvir um sim, na verdade, Labão estava dizendo para ele: vou te usar. E ele traiu efetivamente a Jacó. Agora, é interessante, né? Os rabinos, os comentários rabínicos dizem do Talmud que quando Jacó cobrou de Lia na manhã seguinte, né, porque ela estava com véu, eles foram para a câmara de núpcias, ela com véu, só pela manhã, porque ele tomou muito vinho, encheu a cara, achou que era Raquel e era Lia. Quando ele tirou o véu, ele falou: mas não é você. Você não é Raquel, você é Lia. Por que você me enganou? Os rabinos dizem que Lia teria dito, porque ele teria falado assim: por que quando eu te chamei nos momentos tórridos de amor de Raquel, você respondeu que sim? E diz que Lia teria respondido para ele: porque de noite, quando seu pai falou Esaú, você respondeu a ele. Ou seja, enganou, vai ser enganado. Que grande desilusão, né? Qual o sentimento que esse camarada deve ter tido, né? Trabalhei 7 anos, e agora, quando eu vejo aquela mulher linda, vê essa coisa horrorosa aqui. Mas a gente vê também a desilusão de Lia. Mais uma vez, o texto no hebraico é mais vívido do que o português, porque o português diz no versículo 7 que ela tinha olhos baços, fracos, e Raquel era linda. Querido, isso não é uma comparação que se faz, não é? Qual seria o antônimo de olhos fracos?
E Raquel via bem, enxergava de longe. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, Lia era feia. E Raquel, aqui o texto original usa 2 vezes a palavra Iafá. Iafá, meu querido, é linda. Usa 2 vezes. Linda de forma, ou seja, tinha um corpaço. E de olhos lindos. Os olhos são a parte, pelo menos é o que eu acho, na mulher que mais deixa ela bonita. É ou não é? Tem mulheres, né, tem até uma modelo judia que tem um nariz desse tamanho. Mas ela é linda. Porque tem os olhos lindos. Os olhos marcam a fisionomia da mulher. E o que literalmente a Bíblia está dizendo, Lia era feia. Tinha um olhinho qualquer. Mas Raquel era linda de corpo e linda de feição, de olhos lindos. Como é que Lia deve ter crescido a vida inteira? Na sombra da beleza de Raquel. Quantas vezes ela deve ter ouvido, quando chegam as 2 crianças, né? Gente, como essa menina é linda! Uau! Aí olha para outra e fala, ela é engraçadinha, né? Queridos, para uma mulher isso é a morte, né? Não é? Diz que simpática é a feia arrumadinha, né? Ela cresceu assim. E naquele momento, ela entrou nessa história de enganar juntamente com seu pai, porque ela estava achando que Jacó ia ser a pessoa que preencheria o seu vazio. Portanto, essa história é uma história de decepções. Lia foi ignorada a vida inteira. E quando ela se casa, ela coloca em Jacó as suas esperanças de ser feliz. Quando a gente lê os versículos 31 a 35, a gente percebe que cada filho que ela tinha, ela dava um nome em hebraico que revelava a expectativa que ela tinha de Jacó. Quando ela teve o primeiro filho, que se chama Ruben, no hebraico é literalmente, Ruben é, vejam, um filho. Está o Ruben ali, ó. Vem do verbo ru, que é ver. Vejam, um filho, Ruben. E aí ela falou, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Ela não teve um filho pelo filho, ela teve um filho para usar dele como instrumento para ganhar o amor do seu marido. Deu certo? Não. Golpe da barriga não resolve nada. Não é isso? Continuou colocando as expectativas em Jacó, e Jacó amando a Raquel. É interessante porque na língua original, que dizia, quando fala que Jacó amava Raquel e não a Lia, no hebraico é e odiava a Lia. Soné. Você já imaginou como é que foi a vida dessa mulher? Rejeitada o tempo inteiro. Ele amando a Raquel e odiando a Lia por tê-la enganado. Aí concebeu outra vez e deu à luz a um filho. E disse, ouviu o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Shimeon. Vem do verbo shma, ouvir. Shimeon, aquele que ouve. Então, na verdade, ela está dizendo, Deus ouviu a minha prece, agora o meu marido vai me amar. Mas, na verdade, o que ela queria? Que o marido dela a ouvisse. Na primeira, quando ele diz, Deus viu, ela está dizendo, eu quero que o meu marido me veja. Então, ela dava o nome no filho e dizia, Deus está me ouvindo, Deus está me vendo. Eu vejo, na verdade, aqui uma guerra entre a alma e o espírito. Por quê, queridos? Porque a palavra que ela fala aqui, Senhor, é Yahweh.
Yahweh é o Deus da aliança, não é o nome genérico de Deus, Elohim. Então literalmente parece que ela está entregando a Deus sim, mas ainda existe muito nesse desejo, nesta oração, muito da sua alma, querendo que, na verdade, o marido pudesse olhar para ela, dar atenção para ela. Uma luta na sua alma. Quantos aqui vivem em lutas semelhantes? Muitas vezes você entrega para Deus aquela área que você sabe que Ele quer, mas a tua alma está gritando, querendo que aquilo que você deseja fale mais alto também. Isso tudo estava acontecendo na vida dela. Decepção, desilusão. Concebeu outra vez Lia e deu à luz a um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Levi significa atado, grudado. No fundo ela estava dizendo: Deus, esse vai ser o filho que vai me juntar ao meu marido. Eu vou ficar grudada com ele. Aconteceu? Não. Por quê? Porque Lia também estava tentando preencher o seu vazio existencial com a pessoa errada. Diga para a pessoa do teu lado: só o Senhor pode preencher o vazio da sua alma. Mas nesse processo chegou um momento que eu acho que Lia falou: quer saber? Vou fazer a minha alforria. Tô nem aí. Quando ela concebeu o 4º filho, o nome dele é Judá, Yehudá, que vem do verbo lechodot, que é agradecer, louvar. Agora eu vou agradecer a Deus. Que se dane Jacó. Olhe para o teu irmão do lado e diga: que se dane Jacó. Ela aprendeu qual é o caminho da plenitude. Queridos, o caminho da felicidade não está num negócio, não está numa pessoa, não está num trabalho, não está na sua vocação profissional. Quem pode preencher o vazio na sua alma é a presença de Deus. Amém, queridos? Somente Ele pode preencher o vazio da nossa vida. Não é tremendo isso, irmãos? Ela estava vivendo no inferno, porque Jacó não amava. Não tinha jeito, Jacó tinha raiva dela. Cada vez que Jacó se deitava com ela, ele se lembrava do engano, da traição. Ele não tinha como amar aquela mulher. E no entanto, ela encontrou em Deus aquele que podia preencher a sua vida. Mas antes de seguir adiante, eu quero fazer aqui algumas reflexões importantes sobre a Bíblia. Quando você lê a mitologia de qualquer outra religião, os heróis, na verdade, são arquétipos de virtudes. São pessoas apresentadas como semideuses, sem pecados, sem defeitos, só virtudes. A Bíblia não é assim não. A Bíblia, quando fala dos seus heróis, eles são homens como você e como eu, pecadores, que cometem erros. A pessoa que Deus escolheu, Jacó, talvez nem eu escolhesse. Talvez você não escolhesse. Mas se você olhar para a sua vida, você vai dizer: Deus, por que o Senhor me escolheu? Porque é isso, a Bíblia fala de um Deus perfeito que ama homens pecadores. Amém, irmãos? A Bíblia é um livro que fala da graça de Deus, de um Deus que é capaz de amar e escolher a despeito das falhas. Olhe para a pessoa do teu lado: por mais pecador que você seja, Deus te ama e Ele escolheu te usar como instrumento de redenção neste mundo. Amém? Dá um glória a Deus. Eu quero ouvir você falar glória a Deus. Em todas as mitologias, os heróis são arquétipos, são super-homens, são pessoas virtuosas. Na Bíblia não. A Bíblia é o livro da graça de um Deus perfeito que ama incondicionalmente aos pecadores. A moral da história, queridos, é que Jacó acordou de manhã e a casa caiu, porque quando ele esperava ver Raquel, ele viu Lia.
Eu quero te dizer, querido, que toda vez que você constrói sonhos usando pessoas como objetos da sua redenção, de noite você vai dormir com Raquel, mas de manhã vai acordar com Lia. Está me entendendo ou não? A analogia foi boa? Não espere nada. É ótimo, a gente tem que lutar pelas coisas na vida. Temos que lutar para ser feliz, temos que lutar para conquistar coisas na vida profissional. É óbvio que nós precisamos. Mas a tua felicidade não depende dessas coisas. A tua felicidade depende de Deus que te ama. Que te ama como você é. Para Deus você está descortinado, você não tem véu sobre você, Ele te conhece e ainda assim Ele te escolheu lá antes da fundação do mundo, meu querido, e disse: eu vou fazer uma aliança com essa pessoa e eu vou usá-la para a minha glória, porque eu a amo. Amém, queridos? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga: eu creio, diga: eu sou amado de Deus. Portanto, Lia representa nós, todos nós, que de alguma maneira fomos rejeitados, que de alguma maneira colocamos as nossas expectativas nas pessoas erradas. E o interessante é que o anelo, o desejo, o anseio de Lia era totalmente válido. O problema dela não é que ela desejou a coisa errada, ela desejou aquilo que qualquer pessoa normal deseja. Ela desejou ter um casamento feliz, ser amada, gerar filhos. Sim ou não? Eu respondo para inúmeras pessoas, pedindo que eu ore para que Deus restaure o casamento. E são pessoas que estão pedindo a Deus uma coisa certa, mas a verdade é que os homens são errados. Às vezes você casou com a pessoa errada e aquela pessoa não vai mesmo ser leal a você. E o que você vai fazer? Vai se matar? Não, você vai encontrar em Deus a sua âncora. Você vai encontrar em Deus a pessoa que vai suprir as suas necessidades, porque Ele é perfeito, mesmo que sejamos imperfeitos. Amém? O verdadeiro amor que traz a plenitude não vai ser encontrado numa pessoa, mas somente Deus. Qual a solução para esta problemática? É a solução que Lia encontrou. E essa solução, ela se dá de duas maneiras diferentes. Primeiro, o que Deus fez dentro dela. Em segundo, o que Deus fez por ela. O que Deus fez dentro dela, Deus mostrou para Lia: sou eu a sua plenitude, sou eu que vou alegrar o seu coração. E aí nesse momento, no quarto filho, ela diz: esse aqui vai ser nomeado para a glória de Deus, Judá. E é interessante, né, irmãos, que Deus usou a Judá, que Deus usou a Lia e não a Raquel, para ser a portadora do gene que geraria o Messias. Não é lindo isso, irmãos? Sabe por quê, queridos? Porque Deus ama fazer aliança com os rejeitados. Deus ama. Quando você se sente rejeitado, quando você se sente diminuído, saiba que sobre a tua vida virá uma bênção maior de Deus. Maior, porque Deus faz aliança com os rejeitados. Então dentro dela, Deus começou a fazer uma obra de restauração. E Deus fez essa obra também na vida de Jacó, porque Jacó no final da vida, sabe com quem ele quis ser enterrado? Com Lia. Ele não quis ser enterrado com Raquel. Ele escolheu ser enterrado com Lia. E Deus tirou Raquel, ela morreu mais cedo. E durante anos e anos e anos, Lia esteve ao seu lado. E no final da sua vida ele reconhece que ela era a mulher da sua vida.
E ele diz: eu serei enterrado junto com os meus pais, com Lia e não com Raquel. Então, queridos, eu quero te dizer que do mesmo jeito que Deus trabalhou dentro de Lia, Ele está trabalhando dentro de você. Às vezes você está passando por circunstâncias que você está sentindo moído, macetado, às vezes até rejeitado por Deus. Mas na verdade o que Deus está fazendo é trabalhando a sua alma, para que um dia você encontre nele, e somente nele, a plenitude do seu coração, amém? Mas Deus também trabalhou por Lia, e Deus vai trabalhar por você. O que Deus fez por ela, em Gênesis 48, quando nós vemos a bênção de Jacó, temos ali a promessa de que o cetro viria de Judá. Todas as vezes que as tribos de Israel iam para a guerra, Judá ia na frente. Deus estava ali transformando a vergonha de Lia numa honra pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? A garota rejeitada havia sido escolhida por Deus. Quando Deus viu, o versículo 31 diz que ela não era amada, Ele a amou. Ele abriu a sua madre, Ele abriu o seu ventre, Ele fez ela gerar coisas lindas. E mais do que isso, Ele falou: é através dessa rejeitada que eu vou suscitar o Messias sobre toda a terra. Ela será honrada. E hoje, quase 4.000 anos atrás, nós estamos falando de Lia, essa mulher rejeitada, porque Deus fez algo por ela extraordinário. E eu profetizo na sua vida hoje: Deus vai fazer algo extraordinário e vai trocar a sua vergonha em dupla honra, porque esse é o coração do Deus que eu conheço. É um Deus de restituição. Amém? Diga assim: eu sou salvo pela graça. Amém? Diga: do mesmo jeito que Deus deu à mulher rejeitada a honra de ter o Messias, Deus escolheu a mim, um rejeitado pelo mundo, para ter a honra de falar do Messias. Amém? Deus usou Jacó, o filho rejeitado. Deus usou Lia, a mulher rejeitada. E deles veio ao mundo o Redentor, a solução para trazer plenitude às nossas almas. Eu quero concluir essa palavra dizendo que se você já se sentiu rejeitado, eu quero te dizer que Deus não te rejeita. Deus quer ter com você um relacionamento de redenção e um relacionamento de plenitude. Talvez você se sinta feio, sem valores, sem atrativos, ou talvez você até tenha essas coisas todas, mas o mundo não está vendo. Mas Deus está vendo. Sabe, queridos, Isaías 53 nos conta que Jesus, não havia nele nenhuma formosura aos olhos dos homens. Ele não tinha nenhuma formosura. Deus poderia ter feito o seu filho nascer no mundo com os melhores genes, talvez ser o homem mais belo da terra, mas aí ele encantaria as pessoas pelos motivos errados. O que Jesus tinha de fato era um interior maravilhoso. Então, querido, não deixe que o mundo dite as regras, o padrão do que é ser feliz, porque os heróis desse mundo também têm um vazio no interior. Mas quem encontra em Jesus a sua redenção, começa um processo que vai durar a vida inteira, mas um processo que vai te levar a ter momentos de plenitude, de compreensão do amor de Deus.
Amém? Quero pedir para você fechar os seus olhos. Se você hoje foi tocado pelo Senhor, se você hoje entendeu que somente Ele pode preencher o vazio essencial da sua alma, antes de romper o ano, faça o que Lia decidiu fazer. Agora eu louvarei ao Senhor. Agradeça, não pelas coisas que você tem ou conquistou. Agradeça por quem você tem. Se você tem Jesus, você tem tudo de que necessita. Se você tem Jesus, querido, você vai viver uma jornada de luta, sim, mas da presença dele em todos os momentos, para te suprir, para te abrir uma porta onde não houver, para cuidar de você, porque ele tem um plano para a tua vida. Do mesmo jeito que ele teve para Jacó, para Lia, ele tem um plano para você. Eles foram os portadores dos genes do Messias, mas nós somos portadores da mensagem do Messias. Então o Senhor está te dizendo hoje: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O diabo é aquele que nos lança o tropeço, e quando caímos é o que nos acusa. Mas hoje o Senhor diz para você: eu estou com você na hora que você erra e na hora que acerta, porque eu te amo, eu te criei, eu tenho um propósito para a tua vida, e eu quero te usar como eu usei aos meus filhos. Então, se hoje você quer entregar ao Senhor algum fardo, algum vazio, e se hoje você quer dizer: Senhor, eu te louvo e te adoro, porque eu não preciso de nada para ter plenitude na minha vida, somente o Senhor. Eu quero entrar nesse ano novo com esse coração. Eu vou pedir para você ficar de pé e eu vou orar por você. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor, eu te agradeço, porque mesmo que eu seja pecador, Tu és um Deus santo. Porque mesmo que eu seja rejeitado, o Senhor me aceita. Hoje eu quero te louvar, porque o Senhor me chamou, mesmo sendo imerecedor, porque o Senhor me amou e me escolheu antes da fundação do mundo. Ajuda-me, Senhor, a colocar em Ti, somente em Ti, o alvo da minha felicidade. Tu és o meu verdadeiro amor. Muito obrigado, porque pela Tua graça eu vou realizar, eu vou gerar muitas bênçãos nesse mundo, mas nunca vou me esquecer que só o Senhor preenche a minha alma. Que a minha vida seja sempre um motivo de louvor, que eu aprenda a Te louvar em todas as circunstâncias, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor dirige a minha vida, o Senhor supervisiona a minha vida. Por isso eu descanso em Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus, queridos.
Pode se sentar. A história de Jacó é uma história linda de redenção. E nos ensina que ainda que o nosso Deus seja perfeito, Ele nos ama mesmo sendo imperfeitos. Amém? Então que o ano de 2016 não seja um ano de medos, de pavores, de expectativas erradas. Que seja um ano em que nós busquemos mais a Deus e recebamos dele tudo aquilo que necessitamos. Amém?